Nesse vídeo você vai aprender um guia completo para transformar a tua linguagem corporal. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem, caraca, eu tenho que respeitar esse cara. E a mulher olhe para você e fala, caraca, eu quero esse cara na minha vida, tá bom? São dicas cruciais e eu quero que você fique até o final, porque as últimas dicas são as mais poderosas. Vamos para a primeira dica. A primeira dica é mantenha a sua postura ereta. Cara, é muito óbvio. Quanto mais reto você fique firme, mais você mostra que tem clareza sobre o que você está falando e confiança naquilo que você acredita. Pessoas que têm o corpo mais retraído, para baixo, corcunda, passam uma percepção de insegurança. Mostra que a pessoa não tem muito firmeza no que ela está falando, nem do que ela acredita. Então é muito natural as pessoas olharem uma pessoa mais ereta e ter uma percepção de que aquela pessoa, ela sabe do que ela está falando. Ela realmente acredita naquilo que sai da boca dela. E quando se trata de linguagem corporal, coerência é muito importante. Vocês vão ver isso durante o vídeo. É importante que você seja coerente com a sua postura também. Então, a primeira dica é mantenha a tua postura ereta, que é uma técnica muito boa, cara. Infa o seu peito, respira, bota todo o ar, prende a tua escápula lá atrás, coloca os ombros para trás e levanta levemente a linha do seu queixo. Você vai ter uma postura boa. Alto demais é arrogância, baixo demais, submissão. Você não quer parecer menor do que ninguém. Beleza? A segunda dica é use gestos expressivos. Cara, gesticulação transforma a tua linguagem corporal e a percepção da mensagem quando as pessoas escutam. É muito normal o nosso cérebro identificar uma mensagem importante e uma mensagem nem tão importante. Como que ele identifica isso? Uma mensagem importante é quando o cérebro identifica muitas informações. Quando ele não vê muitas informações, ele julga aquela mensagem como não tão importante assim. Por exemplo, se você tá falando num tom monótono, sem mexer as mãos, o cérebro não identifica informação nenhuma, o que torna a mensagem chata. E é difícil a outra pessoa prestar atenção. Então, se você quer tornar a tua mensagem mais impactante, a sua mensagem mais significativa, mais assertiva, use os seus gestos. E quando eu falo gestos, ele precisa ser amplo. Quando eu falo amplo, expansivo. Quanto mais você expande quando fala, mais você expõe essa parte do teu corpo. Quando se trata de linguagem corporal, expor essa parte do tronco e essa parte do pescoço mostra que as outras pessoas podem confiar em você, que elas não precisam temer nenhum risco. A terceira dica é olhe nos olhos. Contato visual é de extrema importância para você passar com assertividade e confiança a tua mensagem. Se você evita olhar nos olhos, isso diz muito sobre você. Se você não gosta de olhar no olho de uma pessoa, significa que você não acredita tanto no que você está pensando, nem o que você é de verdade. Muitas pessoas que evitam olhar nos olhos, significa que essas pessoas, no fundo, têm muitas inseguranças que elas querem esconder. Sabe quando você olha para alguém e essa pessoa te olha no fundo do olho e você desvia rapidamente? Você mostrou para ela de forma inconsciente que você está escondendo alguma coisa ou que você não quer ser descoberto. Então, quando uma pessoa olha no fundo do olho de alguém, ela transmite confiança, como se ela soubesse o que ela está fazendo, como se ela não tem nada para esconder e ela tem muita convicção daquilo. E, obviamente, quando você olha para uma pessoa enquanto ela tá te falando ou contando alguma coisa, você mostra para ela que você tá compreendendo e querendo ouvir mais. Então, é muito importante que você olhe nos olhos. E óbvio, não encara demais, tá? Encarar demais é assustador e invasivo. Eu gosto da lei de Pareto nessa regra do contato visual. 80% do tempo da conversa, você tem que estar olhando no olho da pessoa. 20% você desvia para fazer o que eu chamo de quebras de conforto, para deixar outra pessoa confortável, dando risada, olhando pro lado, pensando, nunca para baixo, sempre pro lado ou para cima. Se você desvia para baixo, significa que o teu valor é menor, ou que você tem essa percepção. E não é isso que você quer passar para as pessoas. A quarta dica é sorria. Eu já falei pra vocês que um sorriso sincero ganha corações, encanta de verdade. Essa vibe de frio e calculista não funciona tanto assim na hora de se comunicar. Cara, linguagem corporal não é um filme, nem uma série, muito menos um personagem fictício. É importante que você sorria pras pessoas. O sorriso é o símbolo universal do conforto. Quando uma pessoa sorri, significa que ela tá confortável do teu lado. E quando você sorri, significa que você é uma pessoa confiável, que ela pode ficar confortável ao lado. Você entende a importância de um bom sorriso? Fê, eu não gosto do meu sorriso, eu não me sinto tão seguro em sorrir. Então vai cuidar, cara. O sorriso é uma porta de entrada ali pra qualquer interação. Então você precisa sorrir pra deixar a outra pessoa mais à vontade com você. E quando a pessoa contar alguma coisa, ela espera de você um sorriso. Então treine o seu sorriso sincero.
Fechou? Cara, eu sei que você deve estar curtindo essas dicas de linguagem corporal e eu amo fazer esse tipo de conteúdo. E, obviamente, eu preciso de você também. Isso aqui se chama reciprocidade. Então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e comentar a tua opinião e pedir até sugestão de tema, porque eu olho todos os comentários e olho as sugestões de vocês pra gente colocar no nosso cronograma e produzir e ajudar vocês em cada pilar da sua comunicação, beleza? Agora a gente pode voltar pras dicas, agora que você já se inscreveu e deixou teu like e teu comentário também. A quinta dica é: deixa as suas mãos visíveis. Cara, é muito louco. Você já conversou com alguém que esconde a mão pra falar com você? A nossa mão, ela é muito importante na hora de se comunicar. Se você esconde ela, no nosso inconsciente significa que você pode estar escondendo uma arma. Se você tá andando na rua, no escuro, e vê um cara se aproximando com um capuz na cara, com a mão pra trás, irmão, você vai ficar com medo desse cara? Eu aposto que sim, porque a mão pra trás é que você tá dizendo que você não tem medo, que você tá expondo essa parte sensível do seu corpo e você tem alguma coisa aqui atrás que você não sabe que pode ser uma arma. Tanto que uma comunicação péssima, quando se trata de gesticulação, é apontar o dedo para alguém. Quando você aponta o dedo, tá fazendo um movimento aqui, reproduzindo uma arma para a pessoa. Então é muito perigoso esse tipo de comunicação se usado em momentos errados. Então sempre quando você estiver falando e estiver expandindo sua gesticulação de forma para fora, como eu disse para você, de forma expansiva, mostre a palma das suas mãos, não tenha medo de mostrar a sua mão na hora de se comunicar. Você mostra a tua mão, você mostra pra pessoa que você não tem risco nenhum. Você percebe que tudo na linguagem corporal é pra mostrar poder e conforto? Tudo se resume a poder e conforto. Quando você sabe o que você tá falando e a pessoa pode ficar confortável do teu lado, que você não tem risco nenhum pra vida dela. A gente tem a mania de ficar lendo muito as pessoas. Então, uma pessoa que esconde a mão tem algo a esconder. Então, sempre mostre as suas mãos na hora de se comunicar. A sexta dica é: use o espaço ao teu favor. Ocupe mais espaço. Tem muita gente que não entende quando eu falo essa dica e ela é muito básica. Todo espaço ocupado pelo teu corpo é seu, então se sinta à vontade nele. Quando você entra em algum ambiente ou quando você senta em algum lugar, você tem que entender que aquele espaço ocupado pelo teu corpo, ele é teu e você pode ficar à vontade. Quanto mais à vontade você fica parado, em pé, ou à vontade quando você está sentado, mais você mostra que você está confortável. E como eu digo, conforto passa conforto, desconforto passa desconforto. Você senta em um lugar, esconde suas mãos, fica todo encolhido e rígido em um lugar, você mostra que você não está confortável. E esse desconforto pode gerar desconforto para as outras pessoas ao seu redor. É muito importante que você mostre que você está muito à vontade, confortável, para consequentemente passar essa confiança na hora de se sentar ou ficar em pé ou permanecer ali no ambiente. A sétima dica é: mantenha calma e use a respiração ao teu favor. Toda vez que você estiver em um ambiente, pensar em abordar uma pessoa, chegar em alguém, ou ali tá conversando, parado, interagindo com todo mundo, mantenha a sua calma. Use a tua respiração. Crie algum mantra para quando você chegar no ambiente ou permanecer naquele ambiente, você usar a tua inspiração e a sua expiração para você ficar mais calmo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a me comunicar, conversar mais com as pessoas, eu confesso que eu ficava nervoso porque eu era um pouquinho ansioso quando eu era mais novo. E quando eu comecei a usar a respiração ao meu favor, toda hora que eu olhava no olho eu respirava fundo, toda hora que eu ia falar eu respirava fundo, toda hora que eu ouvia alguém falando ou para um grupo eu respirava fundo, eu comecei a linkar situações sociais com calma. E eu comecei a ficar muito calmo em diversas situações sociais, ao ponto de pessoas, ambientes, estímulos não me assustarem mais. Por isso que, inclusive, a gente fez um método chamado método 3A, que é o MES da Lábia, hoje o meu principal treinamento de lábia e conversação. E no primeiro módulo eu ensino você a fazer uma abordagem assertiva, técnica para você ficar mais calmo e não abordar ninguém com timidez ou nervosismo. Você aprender a transformar a sua timidez em confiança pura, poder chegar nas pessoas com muita calma e muita tranquilidade. Faço uma técnica muito avançada e se você quiser se tornar aluno do MES da Lábia, clica no primeiro link na descrição e eu te espero lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Deixa teu like, comenta a opinião e é isso.